A educação no período colonial e imperial. A educação no período colonial. A educação no Brasil ocorreu com a adaptação de outras regiões e países, como a Europa e os Estados Unidos, e o desenvolvimento do Brasil e seus próprios pensamentos e realizações desafiando a realidade em que se apresentava. No Brasil, em termos de políticas de governo em educação, não se teve uma estrutura educacional coesa e sólida que envolvesse o ensino, pesquisa e extensão. Isto passou a ser uma realidade somente a partir do século XX e nas primeiras décadas do século XXI. Ainda não representa uma prática sólida e autônoma, pois nos encontramos numa posição de dependência no que diz respeito às matrizes teóricas e metodológicas do que é produzido no exterior. De modo sistemático e cronológico, a história política brasileira se divide em três períodos: período colonial, período imperial e o período republicano. Muitas das decisões relativas às questões educacionais durante o período colonial brasileiro se relacionam às políticas portuguesas em relação às suas colônias. Portugal surge como nação por volta do século XVIII, quando se tem no poder os reis da dinastia Fonsina. Durante a chamada Revolução de Avis de 1385, surge uma nova dinastia homônima ao movimento revolucionário. Com os reis da dinastia Avis, temos o auge das grandes navegações portuguesas. Expansão ultramarina, iniciada em 1415, quando os lusitanos, liderados pelo infante Dom Henrique, conquistaram a cidade celta, no norte da África. Depois tivemos as chamadas Grandes Viagens de Gil e Annes, que ultrapassou o Cabo Bojador, de Bartolomeu Dias, que descobriu o Cabo Boa Esperança, e Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias. 2 anos após, as embarcações comandadas por Pedro Álvares Cabral alcançaram as praias de Porto Seguro, sendo a data oficial da primeira chegada dos portugueses ao Brasil. Portugal confessava-se cristão católico, sendo assim o modelo antropológico e cosmovisão tomista, cuja matriz encontra-se nas obras de São Tomás de Aquino, sua doutrina centra-se na noção da participação, no sentido que os indivíduos comungam dos ideais, congregam, fazem parte do grupo ou do movimento, os que nos leva a interpretar que nos novos adeptos e convertidos da fé católica deveriam ser catequizados e posteriormente demonstrá-la e professá-la de forma íntegra e convincente. O pensamento de São Tomás de Aquino foi responsável por sustentar filosoficamente as alianças que a Igreja Católica realizou com as instituições políticas e econômicas ao longo da era das grandes navegações, descobertas, colonizações e catequização do Novo Mundo. A relação das grandes navegações portuguesas com a educação é um ponto de discórdia entre diversos historiadores, pois para alguns existiu uma instituição formada com o objetivo de educar jovens marinheiros para a faina marinha, isto é, para as lidas cotidianas navais. A escola teria como local de sede o Promontório de Sagres, no sul da Península Ibérica. Teria como principal diretor o infante Dom Henrique, que seria o principal responsável pela fundação e manutenção de uma instituição do ensino para a marinha. Todavia, existem outros historiadores que não concordam com a existência de tal escola de aprendizes marinheiros. Isto porque as navegações em seus aspectos de maior materialidade, como a construção naval, ou teóricos, como a navegação astronômica, tiveram seu desenvolvimento ligados a uma empiria no trato com o mar e da tradição de povos que habitavam a Península Ibérica e que possuíam o hábito tradicional de contemplar as estrelas, como os judeus e os árabes. Uma instituição de ensino que pode ser considerada um ponto de concórdia entre os historiadores da educação em língua portuguesa foi a Universidade de Coimbra. Fundada ainda no período medieval, a universidade foi formada por ser um centro intelectual do reino português. Enquanto Guimarães e, posteriormente, Lisboa foram as capitais políticas de Portugal, Coimbra foi a sua capital cultural, pois está nesta cidade a mais antiga universidade, não apenas por sua tradição, mas também por sua condição enquanto universidade, Coimbra se destacou. Em geral, a principal carreira a ser seguida era de direito. Os letrados de Coimbra eram as principais figuras da burocracia do Império Marítimo Português.
Com isso, podemos compreender algumas questões ligadas às instituições educacionais do Brasil colonial. No Brasil, não havia universidades. Ao invés de investir em universidades no ultramar, o governo português centralizava a educação superior em uma única instituição. Tal política de educação superior da realeza lusitana possui pontos positivos e negativos. Alguns pontos negativos eram a dificuldade de acesso ao ensino superior aos súditos lusitanos na América Portuguesa e a pouca produção intelectual. Os pontos positivos está na de uma mentalidade uniforme entre os burocratas do reino português. Assim, os cargos de poder exercidos em pontos distintos do globo, como na Ásia, na África e no Brasil, seriam ocupados por homens com a mesma mentalidade. A educação consiste em um dos principais vetores na divulgação de novas ideias políticas, filosóficas e científicas. Por isso, os Estados nacionais, durante o antigo regime, possuíam um profundo controle não apenas nas instituições universitárias, como também sobre todas as produções intelectuais. Em Portugal, existiu a denominada Mesa da Consciência e Ordem, órgão responsável pela censura de livros, peças teatrais e demais obras a serem publicadas no reino e nos domínios de ultramar. No Portugal dos 500, dois grupos sociais lutavam pela hegemonia das ideias: os erasmianos e os neoescolásticos. Os erasmianos eram intelectuais ligados às ideias de Erasmo de Roterdã. Tal postura intelectual era ligada à influência agostinianas e humanísticas típicas do Renascimento europeu, o pensamento neotomista. A concepção erasmiana era influenciada pelo platonismo agostiniano, enquanto os neoescolásticos eram ligados aos pensamentos de São Tomás de Aquino. Entre os grupos sociais que lutavam pela hegemonia das ideias, foi definido que o melhor método filosófico eram os neoescolásticos. Os erasmianos foram expulsos e colocados sob suspeita. Esta substituição é um marco na mudança dos rumos da educação durante a Idade Moderna portuguesa. No caso da educação instaurada no âmbito do processo de colonização, tratava-se evidentemente de aculturação, já que as tradições e costumes que se busca inculcar decorrem de um dinamismo externo, isto é, que vai do meio cultural do colonizador para a situação objeto de colonização. Havia um projeto de transformação de costumes que deveria alcançar e sensibilizar desde as organizações familiares, a estrutura de governo, a geografia das aldeias e as relações no interior das mesas. Em outras palavras, os hábitos selvagens dos povos nativos deveriam ser suprimidos e, em seu lugar, cultivados os valores da civilização, aquelas ainda da antiguidade clássica de Aristóteles e Platão, de superar os vícios por meio do hábito constante das virtudes. Diversas ordens religiosas desenvolveram ações educativas e religiosas em terras brasileiras, mas foram os jesuítas que as consolidaram ao longo do maior tempo do período colonial. A Companhia de Jesus tinha como finalidade traduzir em ações a fé que professava, não lhes bastando meditar e orar, daí o fervor missionário e caráter militante e combatente, que moveu os seguidores a considerar a cruz e a espada como faces de uma mesma moeda. Além da finalidade de aculturar e converter os nativos brasileiros, a educação desenvolvida no Brasil almejava formar padres, e que a estrutura familiar do Brasil, que se caracterizava por ser numerosa, fornecia condições favoráveis para tal, sendo que o primeiro filho tinha que ser o herdeiro da herança material do pai, o segundo, o intelectual da família, o terceiro filho entrava para a igreja. Dois dos mais afamados jesuítas que atuaram no Brasil colonial foram os padres José de Anchieta e Antônio Vieira. A importância da educação jesuítica para a história brasileira é incontável, pois foram eles os fundadores do Colégio de São Paulo de Piratininga, que deu origem à atual cidade de São Paulo, a maior metrópole brasileira. Os jesuítas possuíam como método de estudo o Ratium Studiorum, pelo qual os estudantes eram disciplinados, ligado às ideias de Inácio Loyola com o cotidiano dos alunos. Na colônia, as principais instituições eram as vinculadas ao ideal jesuítico. Quanto aos indígenas, a ação jesuítica foi muito intensa. Eles organizaram sua ação com relação às maneiras de catequizar através das reduções, formas de atrair os indígenas e nelas também explorar sua mão de obra.
A didática dos jesuítas era fiel aos fundamentos de sua pedagogia, reproduzindo quase que completamente o modelo medieval escolástico. José Sebastião de Carvalho Melo, que tinha o título de nobreza Marquês de Pombal, possuía caráter iluminista, racionalista e defendia o Estado laico, ou seja, o governo político sem influência da Igreja. Pombal foi o responsável pelos jesuítas serem expulsos do Brasil em 1759. A expulsão dos jesuítas significou uma profunda alteração, pois eles eram os principais promotores da educação brasileira. Ao tentar modernizar o Estado português, Pombal influiu em diferentes campos da sociedade, com reflexos na educação, pois uma de suas medidas em relação ao contato do Estado português com os indígenas brasileiros foi que a redução deveria ser comandada não por religiosos, mas por funcionários do Estado. O período colonial foi um tempo de forte controle sobre a estruturação e o desenvolvimento do Brasil, pois não era impedido somente de criar universidades, como também de estruturar atividades industriais. Podemos observar o grau de controle que Portugal exercia sobre o Brasil lendo a passagem a seguir, que ilustra uma das determinações da Rainha Maria I, que governou o Brasil e Portugal entre os anos de 1777 e 1815. O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos de produção da terra. Os seus habitantes têm, por meio da cultura, não só tudo o quanto lhe é necessário para o sustento da vida, mas ainda artigos importantíssimos para fazerem, como fazem, um extenso comércio e navegação. Ora, se estas incontáveis vantagens se reunirem as das indústrias e as das artes para o vestuário, luxo e outras comodidades, ficarão os mesmos totalmente independentes da metrópole e, por conseguinte, de absoluta necessidade, acabar com todas as fábricas e manufaturas do Brasil. A educação na época imperial. Nos mais de 80 anos em que o Brasil foi governado pelo regime de monarquia, o sistema educacional atuava em três níveis: o ensino elementar, o ensino secundário e o ensino superior. Pillet destaca que o ensino no Brasil Império era fragmentado em aulas avulsas, caracterizando conteúdos totalmente desconexos para o ensino elementar e o ensino secundário. Deve-se considerar ainda que não havia exigência da conclusão de uma forma de ensino para alcançar a outra fase, ou seja, mesmo que, sem concluir o ensino elementar, o ensino secundário poderia ser acessado. A configuração social do Brasil no século XIX não favorecia o investimento em educação primária. Foi somente em 15 de outubro de 1827 que a Assembleia Legislativa aprovou a primeira lei sobre a instrução pública nacional do Império Brasileiro. Esta lei estabelecia que em todas as cidades, vilas e lugares populosos haverá escola de primeiras letras. A Constituição do Brasil também determinava os conteúdos das disciplinas a serem ministradas nas escolas primárias e secundárias. O surgimento das escolas normais, que objetivavam formar docentes, ampliou um pouco a formação docente. No entanto, o título de bacharel, necessário para acessar o ensino superior, só era frequentado pela sociedade abastada, que se formava para manter a elite como dirigente social. A partir de 1843, mesmo sem permissão oficial, a Companhia de Jesus retorna à missão no Brasil e funda o Colégio Catarinense em Florianópolis e a Escola de Latim em Porto Alegre. No Recife, em 1873, um colégio jesuíta é fechado pela hostilidade de maçonaria e do imperador Dom Pedro II. Com o passar do tempo, a Companhia de Jesus fundou novos colégios e faculdades em todo o país. Em 1879, a reforma de Leôncio de Carvalho instituiu a liberdade de ensino, possibilitando o surgimento de colégios protestantes e positivistas, além de colégios privados. Ainda assim, o período do governo imperial brasileiro terminou deixando muitas lacunas quanto à acessibilidade, qualidade e interesse no sistema educacional, pois a população analfabeta ultrapassava 67% dos brasileiros. Em 1827, ocorreu a criação da Escola das Primeiras Letras. Idealizada por Andrew Bell, pastor anglicano, e Joseph Lancaster, pastor quaker, de maneira geral, ambos propunham uma metodologia em que prevalecia a disciplina e a hierarquização do espaço, o qual o professor supervisionava a classe e indicava o estudante mais avançado para auxiliá-lo.
Além disso, as preocupações e os objetivos das atividades restringiam-se em silabar e soletrar, e o método avaliativo concentrava-se no aproveitamento e no comportamento dos estudantes. Tais diretrizes foram adaptadas ao Brasil por meio de aulas régias, nas quais usava-se o método Lancaster, em quais as crianças tinham noção de leitura, cálculo, escrita e catecismo. Devido à falta de professores, um professor atendia cerca de 100 alunos e escolhia seus melhores discípulos para auxiliar os outros 10 alunos, chamado de método decúria, em que o ajudante era um decurião. Apesar das evidentes dificuldades e falhas, considerando-se que a aprendizagem girava em torno do conhecimento dos colegas da própria classe, esse método prevaleceu por 15 anos no país. Com professores mal preparados e mal remunerados, com a dificuldade de locomoção dos alunos e com o total desinteresse do governo, a educação permaneceu estagnada. As aulas régias foram extintas em 1857 por não abrangerem as disciplinas necessárias para acessar o ensino superior. Como alternativa a este cenário, existiam desde 1835 os liceus provincianos, que funcionavam nas capitais brasileiras e que tinham como objetivo reunir todas as aulas avulsas em um mesmo lugar, construindo assim os primeiros currículos seriados. Os liceus atendiam alunos de 10 a 18 anos, pertencentes ao ensino secundário. Receberam este nome para diferenciar-se dos colégios que ofereciam o ensino primário. Nos liceus, o aluno poderia escolher a ordem e a quantidade de disciplinas que quisesse cursar ao mesmo tempo, formando uma reunião de aulas avulsas, mas que atendiam às disciplinas exigidas nos exames preparatórios para o ensino superior. Nos liceus, após estudar por 7 anos conteúdos variados, embora fragmentados, o estudante masculino, pois as mulheres não podiam cursar o ensino superior e a profissão de professor era exclusivamente para homens, recebia a carta de bacharel em letras. Depois de prestar o juramento perante ao ministro do Império, o estudante tinha o direito de lecionar para o primário. Estas escolas tinham a intenção de disponibilizar mão de obra que aceitasse salários pagos pelo Estado. No entanto, embora sanasse a carência de professores, começaram a faltar alunos, devido ao alto preço dos materiais didáticos que não eram gratuitos. Proibidas de criarem cursos de nível superior, prerrogativa exclusiva do governo nacional, as províncias passaram a tentar estabelecer liceus técnicos, dando ênfase a disciplinas como química, física, botânica e agricultura. Assim, efetivaram-se as escolas técnicas voltadas a mercados como enfermagem, contabilidade, agricultura, pedagogia, desenho, artífices, costura, prática manual, música, artes plásticas e etc. O retorno dos jesuítas ao Brasil em 1842, ainda que sem autorização do governo, proporcionou a fundação de vários colégios particulares de ensino secundário para meninos e mais tarde para as meninas. Diante disso, criou-se rapidamente uma rede amplamente disputada pela elite brasileira e seguida por outras instituições que também investiram na formação particular. Assim, essas instituições supriram parte da necessidade da formação educacional que deveria ser atribuição do Estado. A fundação de escolas particulares não garantiu um ensino de qualidade ao Brasil imperial, pois o objetivo da iniciativa privada era o êxito financeiro. O ensino médio gratuito para as mulheres só foi conquistado no fim do Império, antes somente as escolas particulares ofereciam a modalidade. Ensino superior. No período colonial existiam no Brasil apenas cursos superiores de filosofia e teologia, oferecidos pelos jesuítas, pois Portugal impedia o desenvolvimento do ensino superior nas colônias, temendo contribuir com os movimentos de independência. Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a partir de 1808, o ensino superior passou a existir em instituições formais. A criação de cursos superiores no Brasil Império foi marcada por cursos isolados e profissionalizantes, desvinculando a teoria e a prática. Os principais cursos eram voltados ao ensino médio, engenharia, direito, agricultura e artes. A revisão e valorização do ensino superior só teve amplitude no país após a proclamação da República. Questionamentos: quais as consequências do controle de Portugal sobre o Brasil? E quais os impactos os jesuítas tiveram em relação à educação no Brasil?